Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai para o terceiro capítulo do nosso estudo da Bíblia, que tem o tema da origem do mal. Na verdade, esse tema é assim, muito discutido, né, de diversas formas, por diversas teorias, e é um dos temas que causa muito questionamento por parte das pessoas, né? Com relação a Deus, eu acho que muita gente se pergunta como que um Deus tão bom que as pessoas pregam, um Deus amoroso, como que ele permite tanto sofrimento, tanta violência, tanta morte, destruição, como existe no nosso mundo, né? Se ele criou todas as coisas, será que ele não criou o mal também, né? Então, como que pode existir um Deus tão bom e existir tanta maldade? Da onde que surgiu o mal? São perguntas que muitas pessoas se fazem. De acordo com a Bíblia, a gente sabe que o mal começou com um anjo, porque lá no céu existem, como dizem em Apocalipse 5:11, milhares e milhares, miríades e miríades de anjos que viviam lá no céu em plena harmonia, quando não existia mal, quando não tinha pecado, e todos viviam em adoração a Deus, felizes, em paz e harmonia. Porém, Deus não criou os anjos, que são seres que foram criados para servi-lo. Ele não criou os anjos como robozinhos, que não têm personalidade, que não têm liberdade, né? Só recebem comando e obedecem e não podem escolher. Eles têm livre-arbítrio, ou seja, eles têm o poder de escolha. E por conta dessa liberdade, era possível que surgisse um sentimento como o mal. E foi o que aconteceu. Tinha um anjo que todo mundo já deve ter ouvido falar, que era Lúcifer. E Lúcifer, ele era o comandante do coro celestial, né? Ele era o anjo mais importante de todos, né? Ele que comandava o coral, né? A parte musical. Ele era o anjo que tinha maior autoridade lá no céu, né? E, infelizmente, ele, com toda a sua beleza, com toda a sua glória, digamos assim, ele acabou se tornando alguém orgulhoso. Ele acabou se tornando alguém que tinha um desejo enorme por exaltação própria. Em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14, 15 e 17, fala um pouco sobre Deus, como se Deus estivesse falando com Lúcifer. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, a gente vê que Lúcifer, antes de surgir esse sentimento, ele era perfeito, até que começou a surgir orgulho e inveja. Em Isaías, no capítulo 14, versículo 12 a 14, continua falando um pouco sobre tudo isso que aconteceu. A fala, né, como se fosse Lúcifer falando aqui. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao céu, ao mais profundo do abismo. Eu li o versículo errado. Começa com Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, naquele sentimento de orgulho, ele começou a querer ser semelhante a Deus. De toda a autoridade no céu, ele só estava abaixo de Deus. E ele começou a sentir inveja de Jesus, porque para ele não fazia sentido Jesus ter uma posição mais elevada do que ele, Jesus ser adorado como Deus era adorado. E ele começou a sentir ciúme, sentir inveja da posição de Jesus, porque Jesus é Deus, ele sempre existiu com Deus, mas Lúcifer começou a questionar a autoridade de Jesus e a querer
ser como ele. E ele começou a disseminar entre os anjos discórdia, começou a falar que Deus não era tão justo assim, que a lei não era tão justa assim, que os anjos deveriam ser livres, que eles não precisavam de uma lei, porque eles eram sábios, eles não iam pecar, né? Não ia, como que eles iam cometer algum erro, né? Eles eram tão perfeitos. Ele começou a botar em dúvida mesmo o governo de Deus e também começou a espalhar que era injusto para Lúcifer Jesus ser mais exaltado do que ele. E foi o que aconteceu. Deus deu oportunidade para Lúcifer se arrepender. Ele mostrou para Lúcifer que ele estava errado e Lúcifer realmente compreendeu que ele estava errado. Mas para ele tinha ido longe demais para voltar atrás, ter que confessar que tinha errado. E então ele se posicionou de fato em rebelião contra Deus. E aqui em Apocalipse 12, no versículo 7 a 9, fala qual foi o resultado disso. Então houve guerra no céu. Miguel, que é Jesus, e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. E em Apocalipse, no mesmo capítulo 12, no versículo 4, fala, né? A sua cauda levava, pois, si a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, 1/3 dos anjos do céu acreditaram em Lúcifer e também se puseram em rebelião contra Deus e foram expulsos do céu. Então, quando Lúcifer, que agora passou a se chamar Satanás, né, que significa adversário, quando ele se rebelou, ele decidiu, além de levar esses anjos com ele, ele decidiu também corromper os outros mundos. E aqui na Terra, a gente viu em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que Deus deixou uma árvore, sabendo, né, do que tinha surgido o pecado. Deus resolveu testar a fidelidade dos seus filhos, que tinham sido criados aqui na Terra, colocando uma árvore da qual eles não podiam comer o fruto, nem chegar perto do fruto, senão eles morreriam. E todos nós sabemos o resultado, porque em Gênesis 3, do versículo 1 ao 5, a gente vê que Satanás ele assume a forma de uma serpente, que era o animal mais bonito que tinha. E a gente pode ler aqui o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a gente vê que Satanás ele assume uma forma convidativa, que era uma serpente, um animal bonito, um animal inteligente. Então ele chega, engana a mulher, distorce as palavras de Deus e faz com que a mulher acredite que Deus tinha enganado, querendo privar ela de ser como Deus e conhecer o bem e o mal, etc. E a mulher, infelizmente, acreditou, desobedece a Deus e também leva o fruto para Adão, e Adão também cai. Foi assim que chegou o pecado no mundo. Porém, o que é mais bonito disso tudo é que Deus ele não só simplesmente abandonou esse planeta ou desistiu de nós porque nós o desobedecemos. Ele fez uma promessa aqui mesmo em Gênesis 3, no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a gente vê que o próprio Jesus viria a essa terra como descendente da mulher, como filho da mulher, e ele viria, morreria em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, né? A lei, quebrar a lei exige a morte do transgressor,
mas Jesus ele decide então assumir a nossa culpa, morrer por nós e derrotar o inimigo para sempre. Então muitos podem se perguntar também, né? Tá, mas se ia causar tanto problema, por que Deus não destruiu Satanás lá no começo assim da rebelião e não ia ter já tanto problema que a gente tem até hoje? A questão é que o que Satanás estava botando em xeque era a bondade de Deus, a justiça de Deus. E se Deus destruísse Satanás e os outros anjos daquela forma, os outros anjos, eles iam obedecer a Deus por medo, não por amor, entende? Então, foi tudo muito bem pensado, porque as consequências seriam muito piores e se Deus tivesse destruído Satanás. Mas muitas pessoas também podem se perguntar, tá, mas se Deus sabia que a Terra ia cair no pecado, né? Que Adão e Eva iam desobedecer, por que ele criou mesmo assim, né? Um dia eu tava me perguntando isso, né? Por que ele criou a Terra, já que existem outros mundos, né? Por que ele decidiu criar esse planeta se ele sabia que ia cair? São mistérios, né? O surgimento do pecado é um mistério, né? A gente, com a nossa mente limitada, a gente talvez nunca consiga entender como realmente aconteceu. Mas é interessante pensar que veio na minha cabeça, né? E, por exemplo, eu sempre quis um peixe, eu queria por muito tempo um peixe, mas sabendo que a maioria dos peixes, eles duram muito pouco, né? Se passa meses, poucos anos e eles morrem. Mas mesmo assim eu acreditei que valeria a pena, né? Que mesmo ele morrendo e eu ficando muito triste, eu pensei que valeria a pena. Então acho que dá pra gente comparar, né? É interessante pensar que para Deus, mesmo a gente caindo, mesmo a gente pecando, mesmo custando o sangue do próprio filho, mesmo assim ele achou que valeria a pena nos criar. Acho algo interessante da gente pensar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deus abençoe vocês.